Opa, tudo bem? Então, hoje meus amigos e eu faremos um breve comentário sobre o livro Moreninha. E sim, isso mesmo. Esse livro é considerado um dos primeiros livros de romances literários da história. Mas não espere que esse livro seja um mega romance, pois estamos falando ali do século XVIII, mais precisamente 1844, que foi a data de publicação dessa obra. Todavia, o mesmo deve ser tratado com seu devido respeito, pois faz parte da primeira fase do romantismo no Brasil. Já sem muita enrolação, a história começa com 4 amigos estudantes de medicina: o Felipe, o Augusto, o Fabrício e o Leopoldo. Todos eles foram convidados por Felipe para passar um feriado na ilha da avó dele, junto com as primas do Felipe, que são a Joana, a Joaquina e a Moreninha, que é a mais bonita delas. Também é importante dizer que a ilha da avó dele ficou sem nome o livro inteiro, então por isso que a gente vai chamar ela de Ilha das Reticências. Até aí, tudo bem, né? Tirando o fato da avó dele ter uma ilha. Bom, até que sim, porém os amigos decidem fazer uma aposta para Augusto. Mas o porquê de uma aposta assim do nada? Você deve estar se perguntando. É simples, ele era um cara de muitas mulheres. Segundo ele também sofria com um problema que a gente vai ver mais pra frente. Continuando, a aposta era a seguinte: Augusto tinha que sair da ilha apaixonado por uma das primas de Felipe. Se Augusto perdesse, iria fazer uma história sobre sua derrota. E se ganhasse, Felipe queria fazer uma história sobre a inconstância de seu amigo. Sim, meu amigo, soldado abatido. Depois de algumas horas na ilha, já estava doidinho de amores pela Moreninha. Porém, tudo é arruinado por Fabrício, que por sua vez ficou com raivinha de Felipe por não querer ajudar no término de namoro com Joaninha. Então, ele conta no jantar quem é Augusto de verdade. Tudo isso com o intuito de arruinar as chances dele com qualquer uma das primas de Felipe. Então Fabrício recita no jantar que Augusto é uma pessoa que não tem constância com as mulheres. Mais tarde, adivinha só, quem estava na casa de Dona Ana? Sim, isso mesmo, o nosso queridíssimo Felipe. Ele fez isso justamente para se retratar sobre o que havia acontecido naquele jantar. E lá, naquele momento de verdades verdadeiras entre Dona Ana e Felipe fala sobre o porquê de sua inconstância com as mulheres. Nessa hora, ele conta para a vovozinha o seu amor mais especial, um que ocorrera há muito tempo, em uma viagem para um certo local. E nesse local, ele conheceu aquela que a chamou de seu amor verdadeiro. No mesmo local, com a promessa de amor, Felipe deu seu Camafeu e a outra criança deu sua Esmeralda. No outro papo do Augusto com a senhora, ele falou sobre o azar dele nas suas paixões, que ele já tinha sido enganado por 3 jovens que zoaram da cara dele e das suas relações amorosas. A primeira das mulheres foi uma morena que deixou ele esperançoso por um período de uma semana, que no final acabou se casando com um velho. A segunda era uma coradinha, ela era ciumenta, possessiva, ria dele pelas costas e namorava com outro. E a terceira era uma jovem pálida que fazia acreditar que ele era o único em sua vida, mas enganava ele com o primo. Após isso, em um outro dia, a dona Carolina derrama um pouco de café nas roupas de Augusto, que vai ao quarto das moças para se trocar. Porém, elas entram alguns momentos depois, forçando Augusto a se esconder, escutando tudo que elas falam. Durante a tarde do dia seguinte, Dona Carolina busca furtar a rosa que Augusto tinha usado para flertar com a Dona Joaquina. Porém, no processo, acaba destruindo-a. Então todos se reúnem para julgá-la, condenando Carolina culpada e determinando que sua punição seria dar um beijo em Augusto. Durante a festa, Augusto dança com a Dona Carolina, mas devido à sua inconstância, ele se declara para várias outras moças, que, com a intenção de se vingarem dele, o convidam anonimamente para vir até a gruta na manhã seguinte. Porém, elas que são surpreendidas por Augusto, pois ele já sabia que todas estariam lá, e ele tinha se preparado, contando a cada uma delas um dos segredos que ele não deveria saber, só que ele sabia, pois ele havia ouvido enquanto estava debaixo da cama. O fim de semana acabou e todo mundo voltou para suas casas, mas o Augusto ficou angustiado porque ele queria estar perto da sua amada. Então ele decide que a partir dali, todos os fins de semana ele vai até a ilha da avó de Felipe para poder ter aulas de tecelagem com a Moreninha. Perdão pela intromissão, mas com essa altura do campeonato é importante dizer que o nome verdadeiro da Moreninha é Carolina. Depois de ir constantes vezes visitar Carolina, o pai de Augusto percebeu que ele tem diminuído muito nos seus estudos. Por isso, ele proíbe Augusto de visitar Carolina.
passou-se o tempo, Augusto não visitou Carolina, só que mesmo assim ele continuou com aquele peso no coração. E querendo visitar muito a sua amada, ele foi, sem a permissão do seu pai, visitar Carolina. E ao chegar lá, ele se declara e Carolina mostra para eles uma pedra, o camafeu, aquela que eles haviam trocado há muito tempo atrás naquela praia. E com isso, ele percebe que não havia quebrado sua promessa. E assim termina o livro A Moreninha.